Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui por mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas, e neste vídeo vou falar para vocês sobre proposta irrecusável por Rodrigo Garro. Vamos falar também sobre Safiel, que ainda continua insistindo e já tem reunião marcada de novo com o Corinthians para, quem sabe, o Corinthians se tornar uma SAF, e também sobre volta de jogadores super importantes no Corinthians, tá bom? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal. Isso é de grande importância porque, fiel, para ajudar a plataforma YouTube a espalhar esse vídeo para mais corintianos. A plataforma entende que o vídeo é bom e começa a espalhar para mais corintianos, tá? Então, quanto mais like tiver, mais você ajuda aqui o canal do Corintianeiro, tá bom? Então, chega de enrolação e bora falar de Corinthians. Vamos falar sobre contusões, né, fiel? Vamos aqui já começar falando sobre volta aí, que o Corinthians aí dispensou seus jogadores que estavam no departamento médico, tá? Entre eles os principais. Rodrigo Garro, que estará de volta, tá? Na partida contra o Santos, pelo menos a perspectiva é essa, o jogador que não está mais reclamando de dores e está fazendo agora a transição para o campo. O mesmo vale para o André Carrillo, que surpreendeu a todos nós. André Carrillo, que estava aí para voltar somente no ano que vem. O jogador conseguiu uma recuperação aí em um curto prazo devido à lesão, à gravidade da sua lesão, e vai voltar agora este ano, tá, fiel, ainda, e possivelmente estará aí à disposição contra o Cruzeiro. Vamos falar também sobre André Ramalho, que também foi dispensado do departamento médico, também está fazendo a transição física, e também o João Pedro Tchoca. São 4 jogadores que estavam no departamento que hoje já estão à disposição do treinador Dorival Júnior. Para treinamentos, tá, fiel, transição física nada mais é do que os jogadores fazendo o trabalho de campo para ver se realmente vão continuar sem sentir dores. Obviamente que tem o preparo físico, que o jogador tem que recuperar, tem as condições físicas também, que o jogador tem que estar 100%, o ritmo de jogo, tudo isso envolve para a volta do jogador a campo 100%. Mas o principal já foi essa recuperação dos jogadores do departamento médico para a transição de campo, e isso é muito importante para o Corinthians. Jogadores se recuperando no momento certo para que o Corinthians possa estar 100% aí para as próximas partidas, tá? Já contra o Santos a gente tem uma data até lá, isso dá tempo para os jogadores pegar ritmo de jogo, acertar a parte física também, e o mais importante, que vamos estar 100% para enfrentar o Cruzeiro, que na minha opinião tem que ser, vamos dizer assim, a concentração total do Corinthians. O ano do Corinthians depende dessa Copa do Brasil para a gente avaliar se foi um 2025 bom ou não. O Corinthians ganhar a Copa do Brasil traz classificação para Libertadores, traz premiações gigantes, traz muitos benefícios para o clube, fora o prestígio de você ser campeão. Um clube que nos últimos 6 anos ganhou aí apenas um paulista, tá? Fiel, vamos falar aqui sobre Safiel, antes da gente falar sobre o Rodrigo Garro. Olha, o projeto da Safiel novamente vai ocorrer uma nova reunião, desta vez com a Chapa 89, tá? Para falar sobre o projeto e também lá os conselheiros fazer os seus questionamentos sobre esse projeto da Safiel. Eu já vou ser bem claro para vocês. Vocês me conhecem, eu sempre trouxe aqui no meu canal que eu nunca acreditei, repito, eu nunca acreditei que o Corinthians um dia vai virar SAF. Eu já vou entrar nesse assunto, tá, fiel? Só para não perder a linhada aqui. O Corinthians não vai virar SAF nunca, porque a maioria do Conselho Deliberativo come na mão do senhor Romeu Tuma Júnior. E o Romeu Tuma Júnior é contra a SAF. Afinal, qual diretor do Corinthians é a favor de SAF? São poucos, porque o Corinthians traz muito benefício. A gente sabe que o Corinthians tem sido mal administrado por muitos e muitos anos. Não estou acusando ninguém aqui, até porque eu não posso levar processo nenhum. Mas tem muitos diretores do Corinthians que não deveriam estar lá, se é que vocês me entendem. Tem muitos diretores do Corinthians que não deveriam nunca mais pisar no Corinthians, que só lesa o clube. E jamais vão aprovar um projeto que pode ser benéfico para o Corinthians, porque eles não vão se beneficiar em nada disso. O único que vai beneficiar é isso aqui, ó, o Esporte Clube Corinthians Paulista. E beneficiando só o Corinthians não atende o interesse deles, tá? Tem que beneficiar todos para atender os interesses deles. Então, com isso, o Corinthians jamais vai virar SAF, que isso, na minha humilde opinião, é um grande desperdício. Primeiro, o Corinthians ele é autossustentável.
Corinthians no ano passado arrecadou R$1 bilhão. Não estou falando que é líquido, mas arrecadou R$1 bilhão para suprir as suas contas todas. R$1 bilhão o Corinthians arrecadou e ainda o Corinthians está no transfer ban por 41 milhões do Félix Torres. R$1 bilhão o Corinthians atrasa pagamento direto e reto dos jogadores. Direitos de imagem atrasa também. R$1 bilhão que todo dia tem uma dívida nova batendo na porta do Corinthians. Então o Corinthians arrecada o dinheiro, mas é mais lesado do que todos os clubes do Brasil. Porque os nossos administradores não zelam para o clube que nós torcemos. Se eles zelassem pelo clube que nós torcemos, o poder que o Corinthians tem de audiência, com direitos de televisão, com contratos milionários, que vai ter que pagar aí R$30 milhões anuais até 2029, que é o fim de contrato com a Liga Forte União, vai ter que pagar, porque não pagou aí os R$150 milhões que pegou aí de como se fosse adiantado, mas aí não conseguiu apagar e virou um empréstimo ativo com CDI mais 3%. São todos os dias dívidas novas que aparecem no Corinthians. Aí não há bilhão que aguenta. Aí não há clube que aguenta. Só aguenta porque é o Corinthians. Se fosse qualquer outro clube do Brasil, já tinha quebrado. Já tinha fechado as portas. Aí seria obrigado a virar SAF. O Corinthians é autossustentável. Ele não precisa de SAF. Só que eu cheguei numa opinião que esses caras nunca vão sair do Corinthians. Só vai trocar o nome da presidência. Mas sempre vai continuar as mesmas pessoas administrando o Corinthians. A única pessoa que bateu de frente com o Romilton Júnior, o único presidente que bateu de frente com esse pessoal, eles impeachmentaram ele, que foi o Augusto Melo. Foi o único. Não estou dizendo aqui que o Augusto Melo é o cara certo pro Corinthians. Estou dizendo para vocês, Augusto Melo fez muita cagada aí no Corinthians. Muita, mereceu sair. Mas foi o único que bateu de frente. E vocês viram que quando bate de frente com eles, esquece a administração horrível que o Augusto Melo fez. Só estou falando aqui sobre presidente que não passa pano para conselho deliberativo. Presidente que não aceita outras regras, tá? O Augusto Melo. Como administrar o Corinthians? Péssimo, tá? Péssimo. Mas foi o único que bateu de frente. E quando bateu de frente com eles, vocês viram que eles tiraram o Augusto Melo rapidinho? Rapidinho. Se o Osmar Stable bate de frente, eles tiram o Osmar Stable rapidinho. Sabe por que o Andrei Sanches ficou no Corinthians todos esses anos e o Duílio Monteiro Alves? Porque não bateu de frente, porque eram todos amiguinhos. Eles sendo todos amiguinhos, as contas são aprovadas, que foi o que aconteceu com o Andrei Sanches. Todos esses anos, vocês acham que o Andrei Sanches teve suas contas todas aprovadas? O Duílio Monteiro Alves, que foi um dos piores presidentes da história do Corinthians. E digo mais, o Andrei Sanches teria sido o melhor de todos os tempos, tá? Se não tivesse feito as cagadas que fez. Subiu para a cabeça dele, lesou o Corinthians, porque com ele fomos campeão da Libertadores, fomos campeões mundial, ganhamos título a rodo. Mas chegou um momento que ele já passou a ser um mau administrador e o clube veio se prejudicando. Fiel, vou ser bem sincero para vocês aqui. Cara, eu esqueci. Inclusive passou no canal do Pedro Ramiro, que eu recomendo muito. Um conselheiro que deu lá uma entrevista lá, que falou umas verdades lá. Ele disse algo que é bem concreto e bem sério. O Corinthians hoje está passando por um acolhimento futebolístico, tá? Ele está se diminuindo. E eu não estou falando isso porque eu sou menos corintiano. As suas tradições, as suas glórias jamais vão se diminuir. Mas o Corinthians está diminuindo a sua parte futebolística, ele está ficando pequeno a parte futebolística do Corinthians. Afinal, já faz quanto tempo que o Corinthians briga para não cair? Já faz quanto tempo que o Corinthians não entra num campeonato que fala a gente vai ser campeão? Nem os próprios diretores que estão lá acreditam que o Corinthians vai ser campeão de um brasileiro tão cedo. O que pode ser campeão são campeonatos de tiros curtos. Copa do Brasil, campeonatos de mata-mata, um Paulistão. Mas campeonatos longos que você precisa manter uma estabilidade futebolística, igual um campeonato brasileiro, jamais. Jamais vai acontecer. Porque o clube já faz anos e anos que não tem um time competitivo à altura. Quem se lembra do time do Corinthians, cara? Era Pablo na zaga, Balbuena, dava gosto de ver esse Corinthians, Cássio no gol, Fagner voando, Rodriguinho, Jadson, Sheik. O Corinthians tinha um time os caras entravam em campo com o Corinthians e dava medo de jogar. Mas não,
Hoje o Corinthians está ficando a parte futebolística do Corinthians está ficando pequena a cada ano mais. A cada ano mais os outros clubes vão perdendo o respeito pro Corinthians, porque além dos nossos administradores negar toda a possibilidade de contratações, porque eles queimam o Corinthians no mercado da bola, e isso fica mais difícil o clube se fortalecer, o Corinthians vem aí fazendo jogos que não agradam. O Corinthians perde pro Lanterna do Campeonato Brasileiro, depois faz um ótimo jogo contra o Flamengo, mesmo que tenha perdido, que é o líder, só dando uma demonstração de lanterna para líder. Então, o Corinthians não consegue manter uma estabilidade há muitos e muitos anos, e isso realmente tem que parar, tá, Fel? O Corinthians tem que começar a crescer futebolisticamente novamente, tá? E para isso acontecer, na minha humilde opinião, só virando SAF, porque mesmo que o Corinthians é autossustentável, mas a SAF hoje, na minha opinião, é o melhor caminho, porque muda totalmente a administração, porque senão a gente só vai trocar de presidente e lá o Conselho Deliberativo sempre vai continuar o mesmo e sempre vão continuar dando as cartas, tá? Comentem porque eu quero saber sua opinião. Corintianeiro, você tá super errado, discordo de você. Corintianeiro, você tá super certo, concordo com você, tá? E o melhor presidente do Corinthians de todos os tempos não foi o Andrei Sanches, tá? Foi o Vicente Matheus, só para corrigir. O Andrei Sanches seria o segundo se não tivesse aí feito más administrações depois de ter feito uma boa, depois só veio fazendo cagada. Tá, fiel? Então bora falar aqui então sobre Rodrigo Garro? Bora lá pra gente encerrar esse vídeo? Rodrigo Garro. Recebi informações, chegou para mim só hoje, tá? Às vezes as informações vêm atrasada e muito atrasada. Que quando o Gerson do Flamengo foi vendido para o Zenit, as informações que chegaram para mim somente hoje, tá? Porque aqui no canal a gente é assim, humilde pra caramba, desafio. E nem todas as informações chegam no tempo exato. E desconfiem quando a informação chega muito detalhada, tá? Isso eu falo pra vocês com experiência com mais de 2.000 vídeos na plataforma, tá? Experiência de mais de 2.000 vídeos na plataforma, de mais de 10 anos acompanhando o Corinthians, certo? E não faz 10 anos que eu tenho canal, tá, fiel? Mas mais de 10 anos que trabalho com o Corinthians, pra quem não sabe. Duvidem quando a informação vem muito detalhada, porque ninguém tá lá na sala do Fabinho Soldado a não ser eles mesmos, tá? A não ser o presidente, Fabinho Soldado, os diretores que eles estão. Então a informação ela nunca chega detalhada, ela vaza conforme as pessoas que são setoristas ou que tem alguma fonte lá dentro chega para nós. Então ela nunca chega com todos os detalhes certos. Então desconfie. Então eu sou humilde o suficiente para dizer que essa informação chegou para mim, mas muito, muito atrasada, mas chegou. Quando o Rodrigo Garro foi para o Zenit, o Flamengo fez uma proposta para o Rodrigo Garro irrecusável, tá? Foi uma proposta gigantesca que o Flamengo fez para ter o Rodrigo Garro e o Corinthians recusou. Tanto o Corinthians quanto também o Garro, que quis permanecer no Corinthians. Tá? Só que, quando virar o ano que vem, pode ser, não estou afirmando aqui, porque a proposta já saiu da mesa, que o Flamengo venha fazer uma nova proposta para o Rodrigo Garro. E que, se o Flamengo não vir, aí essa eu garanto para vocês, eu cravo para vocês, que o Zenit tem proposta de pé para o Rodrigo Garro. Isso é uma proposta gigantesca. Uma porque o Gerson não deu certo no Zenit. E outra porque eles estão de olho no meio ofensivo. E esse meio ofensivo se chama Rodrigo Garro, tá? Rodrigo Garro. E volto a afirmar para vocês com o coração partido que dificilmente o Rodrigo Garro fica no Corinthians. Não vou falar de Yuri, não vou falar de Bidon, não vou falar de Memphis. Estou falando do Rodrigo Garro. Dificilmente o Rodrigo Garro fica no Corinthians no ano que vem por propostas milionárias que tem pelo jogador. O Flamengo pode voltar, ou o Zenit, a proposta do Zenit ainda continua na mesa, e o Rodrigo Garro, na época, já queria ter saído para ir pro Zenit, tá? Que, inclusive, ele ficou muito chateado que o Corinthians não quis vendê-lo, porque na época ele era o melhor meio do Brasil. Depois das contusões o atrapalharam, mas ainda assim é um dos jogadores mais importantes do Brasil, e dificilmente o Corinthians segura o Rodrigo Garro para o ano que vem. Infelizmente, tá, fiel? Infelizmente, porque pra mim é o melhor jogador que o Corinthians tem hoje, se chama Rodrigo Garro. Não sei a opinião de vocês, quero saber, por isso você comenta aqui no nosso canal, tá bom? Fiel, eu vou ficando por aqui, tá? Nesses dias agora a gente tá trazendo um vídeo por algumas questões de prioridade aqui, que depois eu vou comentar com vocês. E amanhã a gente tá de volta aqui com mais um vídeo aqui no canal do Corintianeiro pra vocês, tá bom? Quero agradecer demais a sua presença, fica todo mundo com Deus e vai Corinthians!